Senhor Jesus. Você que está acordando agora, você que está ouvindo esse áudio depois, à tarde, à noite. Às vezes a gente separa um momento pela manhã, mas tem pessoas que preferem à noite, preferem à tarde. O importante é a gente separar um momento ali dedicado ao Senhor, uns 15 minutos, 30 minutos, lendo a palavra, orando, colocando louvor. Louvor eu gosto de colocar também quando eu estou fazendo as tarefas da casa, no trabalho, né? Mas também é bom a gente separar um momento a sós com o Senhor para louvar também. Então, a gente vai dar continuidade à leitura de Mateus. Hoje é o livro de Mateus, capítulo 21. A leitura é um pouquinho longa, mas a gente vai ler com calma. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. Alguma dúvida ou algo a acrescentar que eu não vou falar, algo que você lembrou, que acha interessante compartilhar, fique à vontade. Esse projeto, esse trabalho é para nossa edificação. Então, vamos aqui, já prosseguindo a nossa leitura. Mateus capítulo 21, versículo 1 diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Despedei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqui, esse negócio de ramos, né, que a gente vê aqui, é algo que a Igreja Católica faz ainda hoje, né, o dia de Ramos ou domingo de Ramos, que é um dia que precede a Semana Santa. A Semana Santa é aquela semana que precede a crucificação de Jesus, né? Então, é nessa sequência, né? Dia de Ramos, aí tem a Semana Santa. Dia de Ramos é para comemorar a entrada triunfal de Jesus, né? A entrada que ele faz na cidade com o jumentinho. E aí o pessoal corta ramos, né? Cortaram ramos e fizeram isso. As mesmas pessoas que, acredito eu, né? Que estavam ali adorando o Senhor quando estavam entrando na cidade, provavelmente foram as mesmas pessoas que ficaram gritando e acusando Jesus e escolhendo Barrabás, né? Então, essa tradição da Igreja Católica vem com isso, vem daqui dessa passagem, né? Então, continuando. Versículo 9. E a multidão que adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana é uma palavra em hebraico que significa salva-nos, filho de Davi, né? Salvação que está nas alturas, né? Salva-nos, Senhor, que está nas alturas, coisa assim. Quando eu era mais nova, eu era católica, né? Porque todo mundo que nasce, pelo menos aqui no Brasil, né? Todo mundo que nasce em uma família cristã que não se diz evangélica diz automaticamente que é um católico, né? Pode até não ser praticante, mas diz que é. Então, minha família, até hoje, né? Eu sou a única evangélica aqui de casa, mas em nome de Jesus, né, o Senhor vai despertar meus pais, meu irmão, né? Mas até hoje eu sou a única evangélica e teve um tempo que eu não era evangélica e
Eu sempre tive vontade de buscar o Senhor, desde criança, né? E meu primeiro contato com Deus foi na igreja católica, né? É meu primeiro contato com a religião, né? Então, não tinha pra onde eu correr, era pela igreja católica, né? E aí tinha uma peça até que eu participei, que era também sobre... Essa é uma peça que faziam na Semana Santa, hoje em dia acho que eles não fazem mais. E aí eu lembro que... Não foi nessa peça, né? Mas eu lembro que tem uma música que diz assim: Hosana, Hosana nas alturas, uma coisa assim. Eu lembro que quando criança, quando eu via isso, eu ficava olhando pro céu, procurando essa Hosana, né? Quem é essa Hosana nas alturas, que tá nas alturas? Eu ficava procurando isso, eu não entendia, né? E eu acredito que tem muitas pessoas ali que não sabem, né, o que significa Hosana. Acredito até que seja algum santo, né? E eu já passei por isso, né? Mas a verdade, ela nos liberta, né? Conhecereis a verdade nos libertará. Então, né, já passei por isso, né? Já tive essa trajetória, né, na igreja católica, depois eu me afastei. E aí, Deus tocou no meu coração de que eu tinha que voltar a congregar, né? Mas algo me dizia no meu coração que eu não era católica. E aí eu fui tentando descobrir qual era a minha religião, né? E eu lembro que até panteísmo, né? Tava no ensino médio, eu pesquisei sobre isso, que era panteísmo. E panteísmo é pessoas que acham que Deus é tudo, né? Que Deus é objetos, árvores, né? E Deus não é essas coisas, Deus fez essas coisas, né? E eu fiquei procurando, até que um dia eu fui assistir um culto na televisão, de R.R. Soares, né? O pessoal critica muito ele, mas foi a partir do culto dele. Não foi ninguém que evangelizou pra mim, né? Dizendo, né? Mas foi... Eu tinha até raiva de evangélico, né? Não gostava de evangélico, dizia que nunca ia ser evangélico. E aí, mas foi nesse tempo, estava acontecendo muita batalha, acredito que espiritual, né? E aí eu comecei a buscar mais o Senhor, e eu tinha essa convicção que eu não era católica. E eu fiquei procurando qual era, né? Até que nesse dia eu senti Deus falando no meu coração. Eu nunca queria assistir um culto na televisão. Sempre quando eu tava passando o canal e parava nesses canais, eu passava logo direto. Não queria nem saber de ouvir. Mas nesse dia eu quis assistir. E o Senhor falou no meu coração e foi algo realmente sobrenatural. Eu senti um calor no meu corpo, né? Me arrodeando não. Eu senti realmente assim no meu corpo, né? Um calor. E hoje eu sei que era o Espírito Santo do Senhor. E desde aquele dia eu escolhi, né? Tive a convicção de que eu era evangélica. Né? E aí, mesmo depois daquele dia, naquele dia não tinha uma igreja certa. E depois eu estava no ensino médio, eu fui fazer faculdade em outra cidade, em Sobral. E lá, por coincidência não, né? Porque para Deus não existe coincidência. Eu estava numa turma, numa sala que era duas turmas da administração do meu curso e outra turma do outro curso de matemática. Que era o primeiro semestre e aí tava todo mundo junto, que era para fazer o básico, né? E esse básico dava tanto pro meu curso como pro outro curso, né? E aí eles juntavam todo mundo. E aí, quando foi para fazer um trabalho em equipe, eu muito calada, né? Eu fui muito tímida. E aí eu fui chamar um rapaz que estava na minha frente, de costa. E esse rapaz era evangélico na época, né? Hoje em dia, acho que ele não é mais, infelizmente. Mas na época ele era muito fervoroso. E aí, com ele tinha outra amiga que também era evangélica. E essa menina ficava me levando para a igreja evangélica, que é a igreja batista tradicional. E aí foi a primeira igreja evangélica minha, né? A primeira igreja batista tradicional. E aí depois, um tempo, eu vim pra cá, voltei pra cá, pra minha cidade onde eu moro. E aí lá eu não era pentecostal e aqui eu sou pentecostal e não quero deixar de ser mais, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então é um resumo aí da forma em que
eu me converti, né? Glória a Deus, nós não escolhemos, né? Nós que somos escolhidos. Eu agradeço muito ao Senhor por isso, né? Para a honra e glória do Senhor, e eu quero até meu último suspiro buscar esse Deus maravilhoso, né? Então, continuando aqui, meu mini testemunho aqui para você ouvir. Se você tiver um testemunho, você também pode deixar nos comentários, né, de como você aceitou Jesus, ou se você ainda não aceitou Jesus. Pode ficar à vontade, é bem legal de ler os testemunhos. Então, continuando aqui, versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. 12. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas do peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os sair da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Amém. É como a oração, né? O Senhor nos deu uma arma tão grande, tão poderosa, que é da oração. Se a gente soubesse o quanto é poderoso, né? Essa arma. É poderosa essa arma que o Senhor nos deu, da oração. Nós oraríamos mais, né? Até mesmo a neurociência, ela está mapeando a questão da oração, né? A própria ciência está vendo o como é eficaz a oração. Eu não lembro se eu falei aqui já, mas teve até... Eu já ouvi uma mulher falando, eu não fui à fonte diretamente, eu escutei uma pessoa falando, né? Que fizeram tipo um estudo, pegaram um grupo de crianças e separaram em dois. E aí pegaram as pessoas que oravam e pegaram as pessoas e pediram para elas orarem para um desses grupos, né, dessas crianças, sobre questão das aulas, para elas terem um desempenho melhor, para elas passarem nas provas, né, e começaram a interceder por essas crianças. E as outras crianças não receberam oração. E aí depois, no final do estudo, da experiência, eles viram que as crianças que receberam a oração, elas tiveram realmente um desempenho bem melhor do que as que não receberam a oração, né? Então a ciência, ela tá vendo, né, que realmente a oração, ela tem poder, né? Só que eles não vão falar de forma espiritual, porque tudo que a ciência quer é comprovar as coisas, e não tem como comprovar o espiritual, né? O espiritual é através da fé, né? E a fé é a prova daquilo que a gente não vê. E a ciência, ela quer provar só aquilo que dá pra ver, né? Então ele tenta mapear e dar nome às coisas, né? Mas vê que existe, né? Realmente isso, essa eficácia, né? E é porque as pessoas ali que estão em oração, elas estão em um só espírito, e é como se realmente abrisse, né, as portas do céu, e o Senhor vai e faz, né? É como se a oração fosse a chave, verdadeiramente, né? A chave da vitória. Como se a oração realmente abrisse os céus, né? Abrisse como se Deus estivesse ali. Não tem na Bíblia, né? É só uma forma de demonstrar, como se tivesse ali um baú de Deus, né? E aí a oração
chegasse, né, até esse baú do Senhor, né? Então a oração foi algo que o Senhor nos deu, uma chave, né, que o Senhor nos deu à igreja, aqueles que creem nele, para a gente acessar, né, a bênção, né, que vem dele. Então é muito, muito bom, né? E não somente isso, né? Não é somente acessar bênçãos, mas fortalecer o espírito, né? Fortalecer a alma, repreender o mal também, né? Então tudo isso a oração ela faz na nossa vida. Então continuando aqui, versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Também a gente traz aquela passagem, né? Os últimos serão os primeiros os últimos. Também tem a ver com isso, né? Então, publicanos eram pessoas que não eram de Israel, né? Os romanos. E meretrizes eram mulheres que viviam na prostituição, né? Então, eram pessoas repudiadas pelos judeus. Mas está mostrando aqui Jesus que essas pessoas que eram repudiadas, né? Que não tinham honra, que eram excluídas, muitas vezes tinham um coração mais quebrantado do que aquele povo, né? O povo judeu, né? Mas não generalizando, né? Porque a igreja primitiva, ela iniciou com os judeus, né? E está se referindo a esses judeus do coração duro, né? Porque existiam também judeus que seguiam a Jesus e que precederam a igreja que nós conhecemos hoje, né? A igreja gentílica, a igreja de outras nações, né? Iniciou lá em Israel também. Então, continuando. Vou beber aqui uma águazinha que eu tô com a garganta seca. Versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair
ficará reduzida a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Então essa parábola, aqui ele disse, que tinha um homem que tinha uma vinha, e aí ele arrendou essa vinha, ficam as pessoas lá cuidando dessa vinha. E aí ele mandava os servos para lá, para essa vinha, e aí os lavradores matavam esses servos. E esses servos aí tá representando os profetas que o Senhor levantava. A gente vê muito no Velho Testamento, os profetas que o Senhor levantava para falar com o povo. O povo estava na idolatria, estava no pecado, aí o Senhor levantava profetas para alertar o povo, para eles se arrependerem, para deixarem de fazer as coisas erradas, e eles não queriam, perseguiam, matavam. E aí Deus pegou e mandou o seu próprio filho, para fazer com que o povo se arrependesse, voltasse para o caminho de Deus, seguisse o caminho do Senhor. E aí eles fizeram, e mataram o filho do lavrador, que na parábola, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, o Cristo. Então ele está aqui representando isso. Ele está dizendo que o que o dono da vinha ia fazer com esses lavradores? Ia trocar, ia tirar esses lavradores e ia colocar outros. E ele está falando dos gentios, pessoal de outras nações, para cuidar da vinha. Cuidar da vinha, a vinha representa o reino dos céus, ou o caminho, do reino dos céus. Então, é isso que a igreja tem feito, A igreja do Senhor, de modo geral, não só de outras nações, mas a igreja do Senhor também, incluindo os que creem, os judeus que creem em Jesus, que estão aguardando sua vinda, tá cuidando da vinha do Senhor, tá frutificando, dando frutos, que a gente vê em Gálatas também. Então essa também é a nossa missão, não sermos como a figueira seca. Eu nem comentei muito, sobre a figueira seca, mas a figueira seca também representa, aquelas pessoas que não frutificam, e o Senhor não gosta, E aí o Senhor, quando viu aquela figueira seca, ele já mandou ela secar totalmente, amaldiçoou aquela figueira, Então é que não sejamos como aquela figueira sem fruto, porque lá no grande dia, quem não tiver frutificado, o Senhor vai dizer que nem nos conhece, Em nome de Jesus, que não vai acontecer com nenhum de nós. A gente vai frutificar, buscar frutificar do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Então, espero que essa leitura tenha sido edificante, tenha lhe agregado, um conhecimento a mais. Que Deus tenha falado ao seu coração, e Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua saúde, a sua família, lhe proteja, lhe dê o discernimento, lhe dê a proteção necessária, o livramento de você, de sua família, de seus irmãos, seus amigos, em nome de Jesus. E até a próxima.